Fala, turminha do YouTube, aqui Vinícius Luiz da área mais uma vez. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao meu canal de licitações. Falo de licitações sem formalidade para você que é empreendedor, que deseja vender ou prestar serviço ao governo, para você, meu querido e minha querida, servidor público, exatamente, que está lá encarregado de elaborar planejamento de contratação, atua na fase de seleção do fornecedor, como um pregoeiro, agente de contratação, você que atua na gestão e fiscalização de contratos. E aqui é conteúdo para você, que é o tema da nossa aula de hoje. Qual é? Carreira profissional. Exatamente, meu amigo, minha amiga. Você que deseja uma mudança de vida profissional. Está infeliz com a sua situação profissional. Você não aguenta mais o seu chefe. Você não aguenta mais o trabalho lá na sua empresa. Você não aguenta mais as cores da empresa que você trabalha. Então você quer uma oportunidade de uma mudança de vida profissional. Então esse vídeo é exatamente para você, tá certo? Aqui você encontrará também dentro da nossa playlist Carreira Profissional, que no caso em específico dessa aula é consultor em licitações e contratos administrativos. Alguém já falou para você dessa área? Então é isso aí, fica aqui no canal, fique aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que você terá muitas informações valiosas para você, tá certo? Agora eu peço uma coisa, eu peço uma ajuda. Se você não é inscrito ainda no meu canal, se inscreva aí no canal aí, dê aquela moral, ajuda o Vinícius crescer, o canal dele crescer. Ele já tem 1,98 m de altura. Vinícius, é isso mesmo? Isso mesmo, 1,98 m de altura. Eu já cresci. Agora me ajuda a crescer no YouTube, tá certo? Para que eu possa trazer cada vez mais conteúdos para vocês e conteúdos de verdade, para que realmente entreguem conteúdos que entreguem resultados para vocês, tá certo? Então, se inscreva no canal aí, ative o sininho, sempre compartilhe, comente aqui no vídeo, porque eu tenho certeza que vai permitir que o meu algoritmo fique feliz, tá certo? Então, turma, vamos nessa, vamos para a nossa aula agora. Momento de dedicação, tá bom? Eu oriento a você, se você está em um ambiente, muito barulho, isso aqui é o momento que você pode deixar para assistir às vezes lá na sua casa, com calma, de boa. Não adianta você estar num lugar atormentado, cheio de situações acontecendo ao mesmo tempo. Não, aqui é um ambiente para você ir devagar, com calma, pensar, refletir para você tomar as suas decisões, tá bom? Então, turma, carreira profissional, consultor em licitações é o tema dessa aula, tá? Um tema tão importante porque quando a gente fala sobre o âmbito das contratações públicas, trabalhar com licitações, trabalhar junto ao Estado, vendendo, prestando serviço, os servidores públicos encarregados de elaborar licitação, esse é um tema, ele é muito específico. Poucas pessoas têm o conhecimento sobre a área de licitações, porque ele é um tema específico, vinculado ao âmbito da organização do Estado, licitação, um instituto jurídico, tá certo? Então, muitas pessoas não entendem, não porque não querem, mas é porque não têm a visão sobre a área. Então, você vê muito esse conhecimento com servidores públicos. Então, eu, ao longo da minha jornada, da minha vida, atuei como pregoeiro lá na administração, ou seja, ali conduzindo sessão pública de pregão, ali de licitação, analisando documentação de empresa, analisando proposta, realizando diligências em propostas e por aí vai. Então, eu tenho muito bem esclarecida a área na minha mente. Então estou aqui para poder entregar uma visão para você. Você que às vezes está infeliz, você não está gostando do quanto que você ganha no seu trabalho, você não está feliz. E isso é muito ruim, isso deixa a gente para baixo e a gente não quer isso. Então aqui você realmente vai enxergar uma profissão que você pode ter um grande avanço profissional. Avanço não só do aspecto de profissão, mas avanço financeiro. Porque é uma área que, quando você tem o conhecimento e você
é dedicado a entregar resultados aos seus clientes, tenha certeza do seguinte: a prosperidade virá. O sucesso profissional virá. Turma, nem tudo é só dinheiro. Nem tudo é só dinheiro. Dinheiro é muito bom, ele é muito válido, porém de nada adianta você só ter dinheiro e você realmente não estar feliz com aquilo que você exerce, tá certo? Então, a consultoria em licitações, como que você pode avançar? Primeiro momento, você tem que entender as particularidades da área, do que é trabalhar com licitação. O que, por exemplo, você como consultor pode prestar de serviço a uma empresa? Uma empresa que às vezes vende gêneros alimentícios. Como que você pode trazer resultado para uma empresa que vende gêneros alimentícios? Como que pode ser isso? Como que esse empreendedor que vende gêneros alimentícios, como que ele pode faturar mais com o governo? Consegue entender? Então você atua na intermediação entre essa empresa e o poder público no exercício de contratar. Então você, com o seu conhecimento, com a sua expertise, você vai permitir com que esse empreendedor de gêneros alimentícios, ele fature mais, ele lucre mais, coloque dinheiro em caixa, ele vai crescer, ele vai permitir que a empresa dele cresça. Então é aí o trabalho do consultor, realizando essa intermediação, esse conhecimento técnico, de permitir que essa empresa, esse cliente, cresça. E o resultado, turma, tenha certeza do seguinte: ele vem. Ele vem. Se você for um profissional dedicado, responsável, você vai crescer, não tem como. Como eu disse, poucos profissionais atuam nessa área. Poucos profissionais atuam nessa área. E os poucos que atuam, muitos não sabem trabalhar. Não sabem trabalhar na área. Então aqui é um campo, um oceano aberto para você entrar. Obviamente, você vai ter que o quê? Buscar o conhecimento. Não tem como você assessorar uma empresa para poder vender e prestar serviço ao governo se você não tem conhecimento. Não tem como. Tá certo? Então, vamos para o nosso slide, vamos seguir, que eu já falei bastante aqui logo nesse começo. Tá? Carreira profissional, consultor em licitação. Introdução. Aqui, hoje o tema da nossa aula, ele nem foi especificado aqui no slide 1, mas aqui a gente fala sobre o quê? Quanto que um consultor ganha para prestar serviço em licitação para determinada empresa? Quanto que ele ganha? Quanto que ele cobra? Como que ele vai ganhar dinheiro com licitação pública? Então, primeiro momento, você tem que entender que não existe uma tabela fixa trazendo orientação de quanto que você vai cobrar por determinada atividade. Por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil tem lá a tabela de honorários que dá o quê? Uma base para que os novos advogados, para que os advogados, eles tenham aquela direção para que eles possam o quê? Cobrar os seus honorários. Então, aqui, quando a gente fala como consultor em licitações, você não tem uma tabela, algum órgão, não vou dizer um órgão, mas alguma empresa que vai ditar qual é a tabela de valores de que um consultor de licitações vai cobrar. Não existe isso, não temos isso. Então, já que não tem essa tabela, você enxerga que é um vazio. É um vazio. Mas que é um vazio que você, como consultor em licitações, você vai compreender o serviço que você executa e que com esse conhecimento você vai enxergar o quanto que você vai cobrar para executar determinado tipo de serviço.
Então, por isso que consta aqui no nosso próximo tópico, o valor depende do serviço. Uma coisa é você participar de pregão. Não, vou cobrar, por exemplo, R$ 1.500 para participar de um pregão para determinado cliente. Ok, participar de pregão, R$ 1.500. Aí, olha só como que a gente tem que tomar um devido cuidado, porque uma coisa é você participar de um pregão que você vai disputar um único item. Agora, imagine um cliente que vai lhe entregar para você 400 itens. Você consegue entender que esse valor fica tão pequenininho? Você vai trabalhar muito e receber muito pouco. Então, a experiência também influencia. Isso aqui, quando você observa isso aqui que eu estou falando para você, é o quê? Isso aqui já é fruto de uma experiência que eu trago para vocês enxergarem. Não é porque você vai participar de um pregão. Não, você tem que ver o que aquele pregão ele vai te consumir de esforço, de atividade de trabalho em prol de um cliente. Consegue entender? Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: uma coisa é você participar de pregão, outra coisa é você realizar um recurso administrativo. Outra coisa é você elaborar um instrumento de impugnação. De edital. Outra coisa é você realizar pedidos de reequilíbrio econômico, financeiro, de contrato e por aí vai. Consegue entender? Tudo vai depender do tipo de serviço que você executa. Conseguem compreender? Então aqui esse tema da aula, repito, tá, pessoal? Acabou que não ficou em falta lá a informação, mas aqui a gente está tratando sobre valores de consultoria em licitações. Quanto cobrar, como que funciona isso, tá bom? Então aqui você já conseguiu vislumbrar que tudo depende do serviço que você executa. Obviamente, se você tem uma experiência grande sobre a área, você vai cobrar mais por isso. Consegue entender? Então, prosseguindo. O que influencia o preço? Vamos nessa. A complexidade da demanda. Uma coisa é uma licitação que a administração quer o quê? Materiais de construção. Outra coisa é uma licitação para manutenção predial. São situações totalmente distintas. Então, aqui sim vai influenciar variantes de preço. E o tempo necessário. Olha só como que isso é tão interessante, porque dependendo de uma licitação para materiais de construção, essa licitação aqui vai durar 30 dias. E essa licitação para manutenção predial dura, às vezes, uma semana. Consegue entender? Porém, o objeto manutenção predial ele é mais complexo do que materiais de construção. O valor da contratação também influencia.
responsabilidade assumida. Tá certo? Então, o que a gente tem que... O ponto principal aqui desse slide seria o quê? O tempo da atividade, a complexidade da demanda. Obviamente, o valor da contratação vai influenciar, por exemplo, um serviço de manutenção predial, a gente pode estar falando de chegar na casa dos milhões. Mas da mesma forma que a aquisição de material de construção por parte da administração pode ter como valor referencial na casa dos milhões também. Tudo vai variar de acordo com a licitação. Por isso que a gente, quando eu volto aqui e falo aqui, isso aqui importa demais, ó. A sua experiência de você entender essas dinâmicas de trabalho. Porque tem muitos consultores que às vezes ingressam nesse ramo e se perdem de como precificar os seus serviços. E aí, se ele cobra errado, ele vai trabalhar demais. Se ele vai trabalhar demais, ele vai ficar cansado e ele não vai ter os frutos que a profissão pode lhe entregar. Então, quais formas mais utilizadas para você cobrar? Tem profissionais que cobram por valor por hora. A hora do serviço, às vezes, é R$300. Tem profissional que vai cobrar 200. Tem profissional que vai cobrar 150 por hora de trabalho. Tem profissional que vai cobrar 1.500. Certo? Tem profissional que ele vai cobrar por serviço. Exemplo, participar de um pregão eletrônico. Ele vai cobrar R$2.500. Ele vai realizar um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato. Ele vai cobrar R$9.500. Tem profissional, geralmente quem inicia na carreira, cobra o quê? Mensalidade. Ó, eu vou assessorar a sua empresa no âmbito das contratações públicas e eu vou te cobrar uma mensalidade de R$2.500 por mês, mas, por exemplo, comissão de 5%. Esse aqui é o da maioria, o que a maioria faz, cobrança de mensalidade. E pacote de acompanhamento. Olha, cobro um pacote de valor X para eu poder cadastrar a proposta, participar da fase ali do pregão e te acompanhar, por exemplo, na fase de execução do contrato. Então, acaba que o consultor ele acaba montando determinados tipos de produtos. Tá certo? Seguindo. Não venda horas, venda resultados. É diferente. Quando você consegue entregar resultado, você vai ganhar mais. Você vai ganhar mais. Então, o cliente procura soluções. Geralmente, um empreendedor que está aqui, ele quer o quê? Ele quer faturar mais. Ele quer montar futuramente o seu depósito, o seu galpão. Ele quer aumentar o centro de distribuição dele, ele quer faturar mais. Então você, como profissional de licitação, o que você vai entregar para ele é o quê? É vender resultado para ele. Olha, vamos fazer um trabalho no âmbito de vendas para o governo. Vamos buscar as melhores oportunidades. Porque nem toda oportunidade em licitação é uma oportunidade para você crescer. Então nós temos que realizar um filtro, um trabalho prévio para que a gente possa conquistar os resultados que você tanto quer. Então é diferente essa abordagem, porque hoje em dia, galera, infelizmente o cara só quer assinar o contrato dele e executou. Se não deu resultado, problema. Para ele, não deu resultado, problema é do cliente. Não, isso como é que eu posso dizer? Isso é perigoso. É perigoso. Agora, é diferente quando você está comprometido com o resultado. Agora, não conseguiu, você vai conseguir demonstrar ao seu cliente que ele não conseguiu por algum motivo. Mas o seu cliente enxerga que você fez um excelente resultado, um excelente trabalho, que lhe gerou resultado, ainda que ele perdeu a licitação. Então,
O cliente, ele quer o quê? Ter segurança, ele quer ter economia de tempo. O empreendedor que está aqui, muitas das vezes, ele não quer ficar procurando licitação, ele não quer cadastrar proposta, ele não quer organizar documento de habilitação, ele não quer acompanhar sessão pública. Ele prefere o seguinte, pagar alguém que faça esse tipo de atividade. Certo? E o empreendedor que está aqui, ele quer o quê? Reduzir riscos. Ele não quer ter mais essa atividade, ele prefere delegar. Então, ele sabe que às vezes ele entrar, ele pode ter um risco maior. Então, às vezes ele prefere o quê? Delegar alguém, contratar um consultor que tem expertise para contratar um consultor para que ele tenha um resultado melhor, mais eficiente para dentro da empresa dele. Então, automaticamente, quando ele contrata um consultor, ele quer diminuir os riscos dele. Então, o quê? Aumento da chance de sucesso. Às vezes, aquele dinheiro que ele tem é que ele fala, não, vou contratar um profissional que eu sei que vai ser melhor, vai ser mais eficiente, eu vou conseguir delegar isso, eu vou ter mais tempo, ter um olhar mais crítico, mais estratégico sobre o meu negócio. E eu, com o conhecimento desse profissional, eu posso ter uma chance melhor de fechar novos contratos. Tá certo? Então, lembre-se disso. Resultado. Tá? Evite competir apenas pelo menor preço. Valorize seu trabalho. Trabalhar com licitações, você ser consultor, é um trabalho técnico. Você lida com ordenamento jurídico, administrativo. Certo? Ou seja, você lida com legislação. Você lida com estrutura administrativa. Dois, órgãos e entidades públicas. Consegue entender? Então, é um trabalho técnico. Cuidado com esse negócio de querer ficar fechando por menor preço. Então, valorize o seu trabalho também pela sua experiência prática. Ao longo da sua jornada, você vai adquirir a prática da atividade, a prática do trabalho. Você vai conseguir reunir informações, elementos que só você sabe como resolver. Você sabe qual é a melhor maneira de se resolver o problema. Veja como é que é diferente. Então, isso aqui influencia no preço da sua consultoria. Consegue entender? Você realizar um atendimento de qualidade. Quando você sabe, quando você entrega um atendimento de qualidade para o seu cliente. Eu vou ter que trocar essa cadeira aqui, viu, pessoal? Então é o seguinte, você sabe quando você realiza um atendimento de qualidade. Você sabe como você é profissional. Então,
vai influenciar sim no preço que você vai repassar para o seu cliente. Consegue entender? Então, isso aqui é um ponto muito importante. Porque não é apenas a prestação do seu serviço. O que gira em torno da precificação dos serviços envolve sim a qualidade de atendimento. Porque, olha, vocês podem fazer uma análise. Quantas empresas vocês já entraram em contato, você viu assim, nossa, que atendimento horrível, péssimo, péssimo. Agora, você já reparou também que quando você entra em contato com determinadas empresas, você vê que tem um atendimento de qualidade, um atendimento justo. Não é verdade? A gente consegue fazer essas diferenciações. Então você, quando ingressar nessa nova carreira, pense nisso, tá certo? E você também construirá relacionamento de longo prazo com seus clientes. Você, daqui a pouco, você tem rede de clientes. Que há uma conexão, há uma relação entre eles. Daqui surgem negócios. Negócios. Então, você constrói relacionamentos. Olha só como que essa profissão, tão despercebida por tantas pessoas, olha o quanto que ela pode lhe entregar de resultado quando você tem muito bem definido que você vai ingressar nessa área. Então, olha para esse panorama. Pense nessa profissão como uma alternativa de mudança para a sua vida. Por que eu falo isso, galera? Que eu trago esse tipo de abordagem aqui de consultor, porque realmente você consegue ser muito bem sucedido. Você trabalha de uma forma independente, de uma forma autônoma. Tem um profissional que atua como um analista dentro da estrutura de determinada empresa. É o chefe do departamento do setor de licitações da empresa. Cuida dos contratos públicos da empresa com os órgãos públicos e entidades públicas. Então ele recebe salário para isso. Muitos recebem bônus, percentual às vezes em cima até dos contratos. Agora, quando você trabalha com a consultoria, você monta a sua empresa, a pessoa jurídica, você trabalha de forma autônoma. Aquilo, o céu é o limite. Tá certo? Então, veja essa profissão, dá uma pesquisada, pode buscar, vocês verão o quão é formidável essa profissão. É uma possibilidade de você ter uma nova perspectiva profissional. Poucas pessoas atuam nessa área. Pouquíssimas pessoas atuam nessa área. Então, como definir um preço bom? Avalie sempre a complexidade do serviço. Lembra lá logo no início da nossa aula. Veja sempre a complexidade, porque a complexidade influencia no preço. Considere o tempo e a responsabilidade envolvidos. Quanto tempo vai levar para realizar determinada atividade? Qual é o nível de responsabilidade nesse tipo de operação? Escolha um modelo de cobrança adequado. Não quer dizer que é só por mensalidade. Às vezes você terá que realizar outro tipo de cobrança, que às vezes aquele de mensalidade não é o melhor para você ser próspero. Não vou dizer ser próspero, mas é o seguinte, não é o melhor, não é o mais adequado.
nem sempre cobrança de mensalidade é o mais adequado para você ter sucesso com consultoria em licitações. Valorize o conhecimento que você entrega. Valorizem-se. Valorizem-se. Cuidado com essa questão, preço baixo, cobrando pouco. Você só vai ter dor de cabeça. Você só vai ter dor de cabeça. Aí você vai ter dor de cabeça, sabe por quê? Vai chegar um cliente que ele vai acabar achando que você é o empregado dele. Tá certo? Então você tem que tomar esse devido cuidado. Tá bom? Então, é uma profissão grandiosa. E agora eu falo. Você gostou? Então, muito obrigado. Essa foi a aula de hoje, tá bom? Falei sobre precificação de serviços para que vocês tenham em mente como que cobra, quais são as particularidades de determinados tipos de serviço, o tempo de duração do serviço, o nível de complexidade desse serviço. Tá certo? Então isso aí é para vocês terem um norte, ter uma ideia. E aqui é aquilo, você ter a profissão de consultor em licitações e contratos administrativos. Você prestar consultoria a uma empresa que quer vender gêneros alimentícios, prestar consultoria a uma empresa que quer fornecer materiais de limpeza, materiais de copa e cozinha, prestar serviço de manutenção predial, empresa que deseja prestar serviço de manutenção corretiva e preventiva de frota de veículos. Ou seja, você como consultor vai assessorar essas empresas para que eles possam vender, prestar serviços ao governo, eles faturarem mais, lucrarem mais, reinvestir na empresa deles, entendeu? Fechar contratos, por aí vai. Você é um elo fundamental de resultados para esses empreendedores. Então, o mercado é vazio ainda quanto a esses profissionais. Então, surge uma possibilidade para você enxergar essa profissão, tá certo? Então, se você quer aprender sobre a profissão, ingressar na turma de consultor em licitação e contrato administrativo, eu vou deixar o link aqui da L4 Educacional, que é uma empresa dedicada a licitações e contratos administrativos. Temos a nossa turma de formação de consultores em licitações. Então, entre no site, observe a data da abertura da turma, veja a quantidade de vagas disponíveis, tá bom? Porque tenha certeza que é uma formação profissional incrível que lhe entrega tudo o que você precisa para ser consultor em licitações e contratos administrativos, tá bom? O link vai estar na descrição do vídeo, não esqueça de fazer contato com o pessoal da L4 Educacional, tá bom? Eu trago aqui os conhecimentos, eu estou à frente da formação de consultor, eu juntamente com o professor Jonathan Camilo e Tobias Rossi, tá certo? Então, tenha certeza que é algo diferenciado realmente para dar um norte, uma nova visão, uma nova perspectiva de crescimento profissional para você, tá bom? Então, lembre-se daquilo, tá, turminha? Não é inscrito no meu canal, se inscreve no canal, dá aquela ajuda ao professor Vinícius Luiz que está aqui. Ative o sininho, compartilhe, comente aqui, deixe a sua dúvida. Se você tem alguma dúvida aqui, tenha certeza que eu tenho um enorme prazer em responder a sua dúvida, tá bom? Eu só estou aqui para poder contribuir, entregar conhecimento para você na área de licitações e contratos. O meu canal aqui no YouTube é só para isso. Tem aqui também o meu Instagram, ali você pode acompanhar a minha rotina, como que eu falo com a galera, com o pessoal lá no Instagram, tá bom? Como é que eu converso, como é que eu falo, você vai ver meu perfil. Então, sempre ali, se você quiser ter esse norte de licitação, tenha certeza que a minha vida respira licitação para entregar para vocês, tá bom? Conhecimento, experiências, casos práticos, que eu tenho certeza que sempre vai contribuir, ainda que seja um pouquinho, e eu fico muito feliz com isso, tá bom? Turminha, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Falou, pessoal!